Eu, desde que eu era criança, eu lembro na minha rua, quando eu morava em São Paulo, eu eu ficava sentado, não sei, eu sou da época que as crianças ficavam na rua, eu ficava muito na rua, a gente ficava eu mais uns quatro amigos, a gente ficava sentado na frente da casa de um amigo nosso. E na frente da casa desse meu amigo, minha rua era de paralelepípedo e tal, era uma rua tranquila. Na frente da casa desse nosso amigo, tinha uma senhora, que era a Dona Maria do Gelinho, eu não sei o nome dela, era assim que a gente chamava ela, e ela vendia gelinho e doce, né? Doce e salgadinho, aquele salgadinho que vinha no pacotão, aí ela colocava no pacotinho, acho que não sei se vocês conhecem. E aí a gente comprava salgadinho com ela. A gente sempre comprava salgadinho com ela. Salgadinho, sorvete, enfim, era o que tinha. Pé de moleque, gibi, era isso que a gente comia. E aí, o que que acontece? A garagem dela era aqui embaixo, e para a gente chamava, ela descia, lá da casa dela, descia, e ela falava assim, a gente perguntava, Ana Maria, tem pé de moleque? Ela falou, tem, pé de moleque. Eu falei, então me dá dois. Ela subia, ia dentro da casa dela, pegava, trazia no pacotinho, aquele pacotinho branco, sabe? Fechava e dava pra gente comer. Ou pirulito, enfim, o que que a gente pedia pra ela. Sempre foi assim. Sempre que a gente conheceu foi assim. E aí, depois de um tempo, na minha rua mesmo, uma senhora que também chamava Dona Maria, mas não do Geninho, era uma outra Dona Maria, lá no começo da rua, minha rua era pequena, né? De paralelepípedo que eu falei, lá no começo da rua, ela também começou a vender doce. Depois de alguns anos, a gente era até um pouco maior. E ela começou a vender doce. E só que ela vendia diferente, né? Ela vendia os doces, ela deixava uma mesa na frente da casa dela, então a gente conseguia enxergar o que tinha. Então a gente pedia, eu quero esse, eu quero aquele e tal. E aí os meninos começaram a comprar mais dessa senhora lá de cima. E uma vez a dona Maria do Gelinho estava descendo a rua, ela era bem mais senhora que a outra senhora, era bem mais senhora mesmo. E ela chegou e perguntou assim para mim por que, que a gente não comprava mais dela. E aí, um amigo meu que escutou falou assim: porque a senhora deixa as coisas tudo lá em cima, e aí a outra, ela que deixa aqui as coisas, é mais fácil para a gente escolher. No outro dia, quando a gente foi para a rua, ela tinha colocado uma mesinha lá na frente, num quintalzinho bem pequenininho, que ela tinha colocado a mesinha dela lá, com os doces lá, para a gente escolher. Quando ela fez isso, me deu uma sensação, uma sensação, eu não gosto de usar essa palavra, mas me deu uma sensação de dó. E talvez naquele, e eu lembro disso claramente. E quando você lembrar dessa história, vão ter pontos que você vai lembrar de quando você era mais novo, muito claro, sabe? É até colorido, você lembra muito bem. E eu fiquei com essa sensação de dó. E essa sensação de dó me trouxe mais ou menos esse sentimento que eu tenho de pegar empreendedores, empresários, ou quem quer começar a empreender a tirar toda essa confusão, entender mais sobre o mercado que ele trabalha, entender um pouco mais sobre como a gente pode melhorar, como a gente pode criar estratégias para alcançar mais pessoas, porque não vai ser, basicamente, não vai ser o melhor produto que vai vender mais, vai ser o produto que vai ser melhor divulgado, que vai vender mais, entender como fazer para gerar valor, como gerar um nível de consciência melhor para o seu cliente, que é basicamente o que a Dona Maria fez. Ela perguntou e aí ela pegou, entendeu qual que era o nosso problema, entendeu que se ela trouxesse tudo para baixo, a gente ia conseguir enxergar melhor os produtos que ela tem, e ela fez isso. Então, foi uma sensação que os meninos continuaram a comprar lá em cima até um tempo, depois a moça lá de cima não parou de vender, e eles voltaram a comprar lá embaixo, e eu comprava sempre com ela. Então, se eu vejo alguma empresa fechando, se eu vejo, por exemplo, eu estou andando de carro sem passo por um local X, e aí de repente quando eu passo lá, fechou. Putz, eu fico triste, ou como o negócio tá vazio, falo assim, poxa, o negócio tão bom tá vazio, o que a gente poderia fazer para melhorar isso? Isso veio durante muito tempo.